Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. Recebi com muita emoção e alegria o convite da professora Ruth e do professor Matheus. E é sempre uma felicidade vir a Portugal, né? Tanto pela facilidade da língua, quanto pela alegria que a gente encontra aqui, quanto especialmente pela quantidade de brasileiros que a gente consegue encontrar e interagir um pouquinho mais. Bom, a palestra de hoje tentou trazer um pouquinho do meu estudo no doutorado e fazer um paralelo com o objetivo principal desse encontro de vocês. Então a proposta foi falar sobre as relações entre direitos humanos e liberdade religiosa no cenário de pós-guerra. Pois bem, nesse tema, logo no início dos estudos mais aprofundados sobre direitos humanos e liberdade religiosa, me chamou a atenção uma frase da jurista Delmas Marty, professora Mirelle Delmas Marty, que tem muito a ver para mim com esse tema, embora a frase não tenha sido utilizada nesse contexto. Segundo ela, o direito se desenvolve com as crises. Né? E que crises seriam essas? Em relação ao nosso tema, eu acredito que os direitos humanos, aí aprofundando um pouco mais nessa visão que ela coloca, os direitos humanos, eles têm uma enorme relação com as guerras. Aqui a gente falando não somente da Segunda Guerra Mundial, mas todas elas, especialmente a que eu vou me referir um pouquinho hoje também, que foi a Guerra dos 30 anos. Isso porque as guerras, por serem momentos de extrema violação a direitos humanos, tem em seguida a cada um desses acontecimentos a reflexão sobre a importância desses direitos humanos. Né? E aí, um dos tópicos da minha tese que eu particularmente mais gosto é um tópico histórico, que eu tanto falo como professora de metodologia científica para os alunos para abandonarem um pouco do histórico, para esquecerem um pouco do Código de Hammurabi, porque a gente acaba sempre voltando a ele. Há um texto do Luciano Oliveira, um brasileiro que foi inclusive meu professor no mestrado, que ele fala, o texto não me venha com o Código de Hammurabi, porque todo estudante de mestrado e doutorado tem esse apego ao histórico. E eu, no doutorado, acabei me sentindo quase que obrigada a voltar um pouco para essa questão histórica. Mas eu fiz de uma forma que eu acredito que nenhum de vocês tenha visto ainda, então eu queria compartilhar com vocês o fruto dessa pesquisa. Qual é essa proposta? Bom, vamos voltar aí um pouquinho para a física, não que eu seja boa nisso, porque nenhuma loura o é, né? Regra geral, eu pelo menos não sou, mas a gente pode lembrar daquele célebre pêndulo do Newton, né? Aquele movimento pendular do Newton. E esse pêndulo ele nunca acaba, né? Em Barcelona a gente visitou um museu que esse pêndulo nunca para, ele vai estar sempre entre um polo e outro polo. E aí a gente pensa em um desses lados, em um desses polos, numa religião, um movimento religioso muito forte. E no outro lado do pêndulo, uma neutralidade total em relação à religião, quer dizer, uma ausência de religião. E pensemos então o pêndulo como sendo o direito, ou melhor ainda, como sendo o direito internacional. Fazendo essa retrospectiva histórica, a gente vai ver que sempre o direito e o direito internacional, eles vão estar oscilando entre um momento de religião e um momento de neutralidade. Ou seja, historicamente, se a gente volta desde a antiguidade e vai fazendo uma retrospectiva nisso, a gente vai ver que ora o direito se confunde até mesmo com religião. Tem momentos em que o Estado é Deus e é tudo misturado, ele está nesse polo, portanto, de extrema aproximação, e no momento seguinte, ele vai se afastando e ele vai tender à neutralidade. E isso não acaba nunca. Muitas vezes, isso acaba culminando com algumas guerras. Foi assim com a Guerra dos 30 anos, foi assim com a Segunda Guerra Mundial, que tem sempre esse viés religioso junto com a política, junto com o direito. Bom, então a minha proposta hoje é trazer a reflexão de vocês que qualquer cenário de pós-guerra, que é o nosso tema do encontro aqui, que qualquer cenário de pós-guerra deve levar em consideração esse movimento pendular. E a guerra, ela vai estar colocada ali como uma crise,
uma crise que vai deflagrar o movimento do pêndulo. Então o pêndulo está mais neutro, com a guerra ele vai tender a ficar mais aproximado e vice-versa. Qual foi para a gente a crise mais recente que fez esse pêndulo movimentar? Depois eu volto um pouquinho na história, mas a mais recente foi o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Quer dizer, com aquele atentado, a gente volta atrás e vê, peraí, quando se assinou a Paz de Westfália, quando se assinou aquele tratado com a ideia, cada religião, quer dizer, não vamos discutir mais a religião, o Estado, ele passa a ser então secular, veja, Paz de Westfália, 1641, salvo engano. Então, a partir disso daí, a ideia era fazer o pêndulo ir completamente para o polo da neutralidade. Fala, olha, o direito internacional não está funcionando bem, naquela época, não estava funcionando bem por causa de discussões sobre religião. Então, vamos assinar esse tratado, vamos assinar a Paz de Westfália para dizer, não se discute religião no direito internacional. Vamos, então, a partir da Paz de Westfália, inaugurar, ou melhor dizendo, pelo menos no livro foi o que eu cheguei à conclusão, não foi inaugurar, foi rememorar, porque a primeira vez que se falou disso foi com a queda do Império Romano, ou seja, foi bem anterior à Paz de Westfália, mas se pretendeu dar mais força ao Estado secular. O que é o Estado secular? É o Estado que não discute religião, é o Estado isento de valores religiosos. E aí a gente está no auge desse Estado secular desde então, e isso passa a ser colocado em choque com a Segunda Guerra Mundial e depois, de forma mais recente para a gente, com o atentado de 11 de setembro de 2001. Essas crises, essas guerras mostram para a gente, peraí, essa neutralidade entre direito e religião não funciona tão bem. Não tem como a gente pensar em construir uma comunidade internacional de direito sem que exista a correspondente comunidade internacional de valores. E nós não temos uma comunidade internacional de valores e talvez nunca tenhamos. Então a minha proposta, na verdade, não é dar nenhuma solução mágica, não é trazer uma varinha de condão e dar uma grande ideia, porque eu não tive realmente, a proposta minha foi mais de ser crítica e de mostrar, nós precisamos tratar no direito o fenômeno religioso. Nós não podemos mais falar em Estado secular e cruzar as mãos para o que é religioso, para o que é moral. Ou fazer, como o Dworkin, por exemplo, é um dos que defende, ou fazer, dar o nome de tragic choices, escolhas trágicas, ou o nome de hard cases, escolhas difíceis, casos difíceis, e aí nisso aí vai valer o que o juiz decidir, né? Vai valer o que cada um decidir. O Dworkin, inclusive, num outro livro, sem ser o Império do Direito, que é o que ele fala dos hard cases, no outro livro chamado Os Domínios da Vida, ele trata de selecionar que casos trágicos, que casos difíceis seriam esses. Ele fala, domínios da vida, ele fala, são assuntos diretamente relacionados à vida humana. Que assuntos são esses? Início, fim da vida e sexualidade. E aí a gente pensa em aborto do feto anencefalo, aborto simplesmente também, transexualidade, eutanásia, e aí a gente vai para esses assuntos, ele fala, esses são os hard cases. Olha que coisa, os hard cases são os casos que envolvem efetivamente o estudo da religião. Como é que você vai falar em transexualidade, se pode ou se não pode? A União Europeia decidiu um caso bem complicado sobre isso, porque na Inglaterra eles não aceitam trocar a certidão de nascimento, eles trocam a identidade, mas eles não deixam trocar o sexo na certidão de nascimento. E a Holanda, por exemplo, aceita. Ora, será por quê, né? Olha a tradição religiosa desses países. E a União Europeia cruzou os braços, dizendo, não, isso aí está, a palavrinha mágica da União Europeia, isso aí está dentro da margem nacional de apreciação. E aí a tal da margem nacional de apreciação, se a gente para olhar, é tudo assunto religioso. Clitoridectomia, mutilação genital feminina, o tanto de mulheres africanas que vêm para a Europa escondidas
batem a porta da União Europeia, da Corte Europeia e dizem: olha, eu preciso de asilo, se eu voltar, eles vão cortar o meu clitóris. Eu só sou aceita na sociedade se eu fizer a mutilação e eu não quero fazer. A União Europeia cruza as mãos e diz, a Corte Europeia cruza as mãos e diz: isso é margem nacional de apreciação. Não é margem nacional de apreciação, gente, isso é religião. O Estado, o direito, tem que começar a pensar em como tratar a questão religiosa. Nós estamos, dentro daquele pêndulo de Einstein, nós estamos caminhando para o polo de aproximação entre o direito e a religião. E a gente tem vivido isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isso foi intensificado com o atentado de 11 de setembro. Então é hora da gente, principalmente nós da academia, de nós colocarmos o dedo na ferida e de nós dizermos: o direito ele não pode mais abrir mão de discutir os aspectos religiosos, porque nós estamos caminhando para o que se chamaria, Luhmann talvez chamaria de irritação, nós estamos caminhando para uma irritação extrema do direito pela religião. E nós, como pretensa ciência que somos, temos que enfrentar esse fenômeno religioso. Quer dizer, então, fazendo um retrospectivo maior, eu poderia colocar, voltando àquilo, de um lado, religião, de outro lado, neutralidade, e o pêndulo é o direito. Se a gente pensa na antiguidade, a gente estaria totalmente próximo da religião. Depois, queda do Império Romano, volta de novo para esse polo de afastamento. Depois disso, vai voltando para uma aproximação novamente. As guerras voltam a mostrar que é preciso ter essa aproximação. E aí, depois com a paz de Westfália, separação completa. E agora a gente está caminhando para o polo da aproximação entre o direito e a religião. Esse pêndulo não para. Esse movimento é sequenciado e eterno. A gente vai ter essa discussão, segundo a minha tese, segundo o que eu proponho para vocês. Acredito que vocês não tenham lido ainda essa metáfora com o pêndulo, porque eu acho que eu criei. Todo mundo já disse algo, mas, enfim, eu não li isso em nenhum lugar. É uma proposta que eu fiz efetivamente na tese. Mas esse pêndulo não vai parar. Nós estamos vivendo um momento de aproximação, e esse momento de aproximação gerou efeitos no direito tão severos que a gente está trabalhando hoje com uma flexibilização muito intensa dos direitos humanos, especialmente nas chamadas leis antiterrorismos, né? Antiterrorismo. A gente está flexibilizando por quê? Porque a religião está incomodando. Então, se a religião está incomodando, a gente vai ter que dar resposta jurídica para isso. Como é que o direito penal, pelo menos, tem feito isso? Recrudescendo as leis e relativizando os direitos humanos. Basta falar que se tem aceitado, inclusive, tortura quando houver alguma aparência de ato terrorismo. Vindo para cá na TAP, eu estava lendo na revista falando alguma coisa sobre essa questão dos atos de imigração e possíveis controles em relação a isso, e uma pessoa defendendo efetivamente a tortura em prol de um utilitarismo. Quer dizer, a tendência, dizem eles, com essa relativização, com essa possibilidade de tortura, é alcançar um bem de um maior número de pessoas. Cabe a nós entendermos se isso é viável, se é possível um retrocesso em direitos humanos ou se isso é um absurdo. Cabe ao direito tratar o fenômeno religioso da melhor maneira possível, sem, a meu ver, sem retroceder nessa seara de direitos humanos. Pois bem, todo esse tema, na realidade, mostra pra gente um viés que alguns professores não sei se aqui em Portugal tem essa mesma cadeira, né? Mas vocês conhecem com certeza, daquela matériazinha que os estudantes de direito ou amam ou odeiam, que é Introdução ao Estudo do Direito, né? E lá em Introdução ao Estudo do Direito, logo no primeiro semestre, que a gente não está preparado para discutir isso, os professores trazem para a gente um seguinte tema, né? As teorias da justiça. O que você acredita sobre justiça? E uma das coisas que eles propõem é a resposta àquela pergunta célebre, né? Existe lei injusta? É possível haver uma lei injusta? E aí os positivistas diriam, não existe.
Toda lei é justa, a lei carrega em si própria um bojo aí de legitimidade que faz com que ela já seja justa pelo simples fato de ser uma lei. E os naturalistas, eles já entendem o contrário, existe lei injusta. Entre a lei e o direito, vamos lutar pelo direito, né? A gente pensa em Rui Barbosa, pensa em tantos outros que falam sobre isso. Pois bem, quando a gente trata desses assuntos que o Dworkin chamaria de domínios da vida, que Luhmann talvez chamaria de assuntos em que a religião irrita o direito, porque ele propõe aquela teoria dos sistemas, então para ele são sistemas diferenciados. Aliás, para ele religião nem é sistema, né? Seria sistema talvez a cultura e a religião seria um subsistema dentro da cultura, mas Luhmann defende que religião não é um sistema. Mas ainda assim, se a gente tentasse forçar um pouquinho, haveria então uma irritação da religião no direito, em relação a esses chamados temas de domínios da vida. Mas elas demonstram que, apesar da nossa tentativa de fazer com que o direito seja realmente considerado uma ciência, demonstra que é uma ciência que não pode abdicar da discussão moral, da discussão cultural. E aí eu coloco religião, cultura, moral dentro de um mesmo sistema, um sistema que estaria fora do direito, mas que traz reflexos para o direito. E a gente teria que retomar essa discussão do primeiro semestre lá de ED para pensar que teoria de justiça nós queremos. Será que nós pensamos numa teoria libertária, justiça como liberdade, e aí nós caminhamos mais ou menos para o que Rawls entende, né? Justiça é liberdade, cada um pode fazer o que quer, e aí eu respondo tudo com isso. Eu vou dizer com isso que o aborto é aceitável porque a mulher é dona do seu próprio corpo. Eu vou dizer que a eutanásia é aceitável porque a pessoa tem que decidir o momento em que vai parar de viver. E eu vou falar que o transexualismo tem que ter todas as consequências jurídicas a ela. Ou será que eu prefiro uma teoria de justiça como bem-estar, né? Justiça como o bem comum, uma teoria mais aristotélica de justiça? E aí fica realmente mais difícil, porque a gente vai ter que pensar numa comunidade de valores e não só numa comunidade de direito, e a gente volta para essa questão da irritação. Ou eu vou pelo caminho mais fácil, que é esse que eu estava lendo no avião que eu falei para vocês, que é a teoria utilitarista do Bentham, do Stuart Mill, e que aí a gente responde, vai depender do que vai trazer de benefício para o maior número de pessoas. Né? A gente tem hoje, talvez o grande desafio do direito atual, vocês estão vendo a questão dos véus novamente em moda, e isso está cada vez mais presente. No Brasil agora, dia 15, próximo, vai ter uma audiência sobre o ensino religioso nas escolas. Quer dizer, o tema é palpitante, o tema está cada vez mais presente. Quando você começa a estudar esse assunto da religião e do direito, a gente vê que é inesgotável. E é inesgotável porque a gente, com a história do Estado secular, a gente cruzou as mãos. A gente disse, nós temos uma racionalidade pura. E a gente estava apoiado em grandes filósofos, né? Kelsen, Kant. Nós temos uma teoria pura do direito. E a partir dessa pretensa teoria pura do direito, nós cruzamos as mãos para os valores, para a religião. E será que o direito, cruzando a mão para esses valores, para essa discussão, a gente não conduz ainda mais as crises, as guerras? Será que não é nosso papel, como lutadores pelo direito e pela justiça, efetivamente tentar propor soluções, tentar discutir efetivamente esse assunto, tirar ele apenas da antropologia e trazer para o direito sem medo, né? Cutucando mesmo, colocando o dedo na ferida e tirando o véu da ignorância, pelo menos? Então a minha proposta hoje foi trazer isso para os senhores, e espero que esse tema possa inspirar alguns, e estou à disposição para discutir com quem tiver interesse. No Facebook eu tenho uma página, Professora Geilza, e o meu e-mail pessoal é geilzadiniz@gmail.com. Estou à disposição e adoro dialogar, ainda mais com vocês aqui de mais longe. Muito obrigada, me coloco aqui à disposição para perguntas.